Eu sou José Eduardo Matarazzo Calil, empresário, tenho atuado no setor imobiliário nos últimos anos e sou o fundador do São José Polo Clube. Começamos como todo mundo começa geralmente, uma equipe muito pequenininha. Esse espaço aqui era uma cocheira muito simples, e aí com o passar do tempo eu fui comprando alguns outros lotes e construí essa principal cocheira nossa. Nós temos aqui 60 baias, 60 cavalos fechados para a temporada. E aí depois, com o passar do tempo, fui vendo a necessidade e a vontade, né? Mais do que a necessidade, mas a vontade de poder ter uma estrutura um pouco melhor. E eu fui buscar uma área aqui do lado, onde eu construí 4 campos de polo. Hoje a gente tem um clube de polo com 4 campos privados. A minha inspiração do polo vem do meu pai, né? Calil, Zé Carlos Calil, que foi um dos importantes desenvolvedores do polo no Brasil, no momento de expansão do polo, ali na década de 70 e 80. Inclusive responsável também pela consolidação do Helvécia, junto com outras famílias muito importantes, Souza Aranha, a época Mansur, Diniz também, e algumas outras. E o Helvécia nasce exatamente porque esses jogadores jogavam em São Paulo, alguns na época paulista, outros na época de Santo Amaro. E aí o polo foi crescendo, então eles começaram a procurar uma área maior para poder receber vários campos de polo. Então o Helvécia nasce como uma alternativa de algumas famílias, alguns jogadores que montaram suas propriedades, naquela época com campo e cocheira, e foi assim que se consolidou a Helvécia também. Tem algumas palavras que sintetizam o polo, né? Uma delas é a tradição, outra é competitividade, é um esporte muito competitivo, e a terceira é sofisticação, né? É um esporte sofisticado e sempre tradição acompanha o polo. É um esporte em que vive muito da passagem de gerações. Meu pai, como eu já comentei, é um importante jogador de polo, Zé Carlos Calil. Ele me trouxe ele me transferiu essa paixão. Ele era realmente um jogador apaixonado e também muito, muito apaixonado por cavalos. E aí ele me transferiu essa paixão e eu segui com ela. Na sequência eu tenho meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos, dos quais 2 são jogadores de polo. E provavelmente vão me suceder nessa história. E meu pai sempre foi muito competitivo, e eu acho que isso também ficou aqui comigo, que é a vontade de competir para vencer. Me aborrece perder, e eu sempre me estruturo e me organizo para ganhar, né? Desde a formação da equipe, desde a estrutura, né? O polo, obviamente, o vencer passa muito por quem está melhor estruturado. Então a estrutura, animais, profissionais, qualidade de campo. Eu sempre fui aficionado também por buscar performance, buscar excelência e qualidade. Eu acho que todos nós, cada um tem o seu tamanho, né? Não há demérito nenhum ser menor ou maior, mas dentro de cada um, do tamanho de cada um, o que eu acho que a gente tem que sempre fazer o melhor que a gente pode e buscar o melhor que a gente pode dentro do nosso tamanho. Claro que existem limitações, e o polo é um esporte muito interessante nesse aspecto também, porque ele define muito bem os limites de cada um, né? Então, por isso que são vários handicaps, são várias modalidades, e não só isso, várias competições no mundo inteiro, né? Você tem a temporada americana ou a temporada inglesa, que são as mais disputadas, mas são também as mais caras. E você tem a temporada brasileira, que é uma temporada muito importante, você tem a temporada argentina. Então, e aí você vai combinando sempre performance, né, qualidade esportiva e também investimento. Então o polo é um esporte interessante nesse aspecto, porque não existe a possibilidade de um aventureiro se dar bem, entendeu? Se a pessoa não investiu, se a pessoa não buscou se estruturar da melhor forma, provavelmente ela não vai conseguir ter conquistas, né?
Então eu trago o lado da competitividade do meu pai e trago também, falando da tradição e de história, o lado da família também Matarazzo, né? Da qual eu me orgulho muito, porque a família que foi responsável foi pioneira na industrialização do Brasil e sempre muito com uma referência de qualidade e de honestidade. Que talvez também as palavras que sintetizam o que foi o grupo no Brasil enquanto ele existiu, falando um pouco de vanguarda, de importância, baseado na honestidade de oferecer o melhor produto. E eu trago um pouco disso também na hora que eu faço tudo que eu faço e principalmente o polo. Como é uma paixão, eu tento fazer da melhor forma possível e buscando sempre excelência. Me cobro e cobro quem está do meu lado. Então não deve ser muito confortável para quem me acompanha, mas eu procuro ser razoável também nas cobranças e não transformar isso numa batalha, entendeu? Tem que ser uma coisa prazerosa também. Eu não sei se único é a palavra, mas eu acho que é um lugar que é especial, né? Ele sintetiza os valores que eu penso e eu procuro sempre estar atingindo, alcançando, que é, como eu já falei, excelência. Eu sempre gosto de fazer o melhor possível, não o melhor que os outros, porque como eu já disse, o polo chegar no melhor que os outros fazem também é muito difícil, mas é fazer o melhor possível dentro das minhas condições e capacidades. Então eu busco muito a excelência. Então é um lugar especial. Eu tenho uma relação com todos os colaboradores meus de muitos anos. Então o São José Polo nasceu em 96, 95. Nós estamos fazendo 30 anos agora, esse ano. E eu tenho gente que trabalha comigo há 30 anos. E muitos que trabalham há 20, embora sejam jovens, né? Mas é gente que me acompanha há muito tempo. Então eu acho que eu tenho a sorte de ter gente muito boa me ajudando a construir isso tudo. Eu acho que também a gente é abençoado por São José. Então isso também pesa, tem um peso importante. E depois a forma como a gente faz. Eu acredito muito nisso. Como fazer faz a diferença. Então, de novo, buscando fazer o melhor, direito, da forma correta. E aí a gente vai criando uma energia e aí quando a gente vê, isso tudo tem uma tradução nos lugares, na atmosfera. E eu também tenho, como eu já disse, o que eu pretendo é que meus filhos sigam por esse caminho, né? O caminho de continuar fazendo sempre o melhor possível dentro daquilo que a gente já construiu, das nossas capacidades e condições, possibilidades, buscando sempre ser muito competitivo e buscar sempre a vitória. Talvez único não seja a palavra, mas é muito especial. Especial por conta do que a gente hoje representa no polo brasileiro, né? Mas também nós começamos pequeno. Aliás, eu gosto muito dessa frase, né? Para ser grande é importante começar pequeno. E a gente começou muito pequenininho, nós fomos crescendo e nos estruturando dentro da nossa capacidade e possibilidade da melhor forma possível. Sempre tendo a competitividade como uma das palavras-chave nossas, né? E buscando sempre a vitória. E eu acho que meus filhos também já nasceram, cresceram dentro desse espírito, mas sempre fazendo direito, né? Sempre sendo leal. Acho que a palavra lealdade dentro de campo é muito importante. O polo é um esporte que tem um grau de risco, oferece um grau de risco, de dificuldade de risco. Então é muito importante também você ser ético dentro do campo, né? Quais são os nossos principais ativos? Um deles é a equipe. Falei um pouquinho eu tenho 30 anos, nós estamos comemorando 30 anos esse ano, 2025, e eu tenho gente de 30 anos trabalhando comigo. Então, e muitos de 20. São jovens, mas já estão há 20 anos comigo. Então acho que esse espírito é como se fosse uma família mesmo. Como eu disse, somos abençoados também por São José, que eu acho que é muito importante isso também. Então a somatória de todos esses fatores, né? Fazer bem feito,
ter uma boa equipe, ter proteção também sempre é bom, e ter ética, comportamento adequado. Acho que somando tudo isso nos credencia como um lugar especial. Eu acho que desafio tem sempre, a gente tem sempre novos desafios, com novos tamanhos, né, novos formatos. Acho que são vários momentos, né? Porque o desafio ele está relacionado com o momento, né? Então, quando você começa, há muitos anos atrás, era mais difícil você ter performance boa no campo, porque eu não tinha uma estrutura, não tinha condição, não tinha cavalos, os melhores cavalos. Hoje em dia nós temos. Aí eu fui também pioneiro aqui no Brasil em trazer uma grama diferente para os pisos, para os campos de polo, que é a grama Tifton. Isso mudou também a forma do jogo. O sangue argentino que eu comecei a importar há 30 anos atrás, o melhor sangue argentino, né? Nós temos aqui ainda hoje o melhor sangue argentino de polo. E hoje eu crio, e eu tenho uma cria em que a resposta é muito positiva. Então são 30 anos criando, 30 anos buscando a melhor performance, sempre. Eu aprendi que é o seguinte, planta, colhe, né? Se você faz o dever de casa bem feito, baseado nessas palavras ou nesses conceitos que eu falei aí para trás, o resultado chega. E quando não chega também é bom. A derrota, eu costumo dizer que a vitória é para ser usufruída. Usufruir a vitória, mas a gente só aprende com a derrota. Então a derrota é aquele momento que você... o que a gente fez de errado e o que a gente precisa corrigir. Porque é normal uma equipe, quando está em performance constante, ela chega nos resultados, que ela chega nas conquistas, mas ela entra como se fosse num estado de não evolução. E aí ela só aprende quando ela é surpreendida. Então o esporte ensina muito essas questões também, que são muito interessantes. Então quando a gente perde ou começa a perder, é hora de parar para reavaliar, mudar. E aí tentar recuperar o rumo da vitória. É que nem a história do primeiro sutiã, a gente nunca esquece, né? Quando você é garoto, né, e começa a competir, eu comecei muito cedo. Eu com 18 anos de idade eu já tinha um handicap 6, o que não é fácil, principalmente hoje em dia. Antigamente até era mais tranquilo, mas hoje em dia é mais complicado, mais difícil. E como meu pai já jogava, tinha uma estrutura muito boa, eu já entrei num time já organizado e tudo. Então, e eu me lembro, tinha um torneio chamado Copa Vogue, que era o torneio que todo mundo queria ganhar, porque cada jogador ganhava um Rolex, um relógio. Então todo mundo tinha uma motivação maior. E eu tinha 17 anos, 18 anos, quando eu ganhei o primeiro Copa Vogue. Aí eu lembro, assim, sempre a dor de barriga no dia do jogo, não dormia 2 noites antes, se preparava, né, ficava sempre... E eu era garoto, né, 17, 18 anos de idade, então eu queria estar fazendo outras coisas também, que são próprias da idade, mas eu sempre fui muito focado, muito dedicado e focado. Eu não era o mais habilidoso, né? Tinha jogadores melhores, mais habilidosos que eu, mas eu fazia a lição de casa. Então também aquela outra frase, né? Geralmente quem planta bem plantado colhe, né? Então, mas a Copa Vogue é uma... E depois outras também que passaram. Aí eu joguei temporadas muito importantes na Argentina, eu joguei 3 ou 4 anos a Copa Las Naciones contra os melhores jogadores do mundo argentinos. Foi uma experiência muito interessante. Joguei em Palermo, que também não é uma coisa muito comum, né? No Campo 1 de Palermo. E falando um pouquinho sobre esse tema de entrar num modo conforto de vitórias, eu não lembro exatamente esse número, mas nós
Nós tivemos uma sequência de mais de 50 jogos, quase 60 jogos, invictos. Isso considerando a temporada que a gente jogava na Argentina, que também é muito difícil você ir para a Argentina e jogar uma temporada inteira, sei lá, 12, 15 jogos sem perder nenhum, né? Isso foram 4 anos, praticamente 4, 5 anos. Então a gente conseguiu marcos importantes nessa jornada e aí, assim, sozinho a gente não faz nada, né? Absolutamente nada. Então é uma somatória de várias situações e a gente tem que usufruir, a gente tem que, exato, usufruir bastante, né? Curtir esse momento, porque não é fácil. Para o futuro, primeiro ter saúde para poder usufruir tudo que a gente conseguiu construir nesses últimos anos. Então saúde é fundamental para poder ver meus filhos seguindo com os projetos, o legado, a história. Talvez eu não tenha comentado, mas eu acho que o principal ativo de tudo que a gente construiu é sermos um nome referência no esporte. Isso não significa dizer que nós somos os melhores, hipótese nenhuma, mas somos referência, porque o que a gente faz bem feito, da forma correta, com ética. Então eu espero que meus filhos, eles sigam esse exemplo e essa linha de conduta e de pensamento. Então isso é o que eu espero no futuro. Eu estou envolvido em projetos também imobiliários que conectam com o polo. Então, esse é o meu grande projeto de vida daqui para frente também. Consolidar o clube de polo e transformar esse produto num produto efetivamente exclusivo e aí único. Eu não gosto muito de falar da palavra único, mas nesse caso, sim, oferecer uma experiência oferecendo sempre excelência. E eu acho que o Brasil mostrou nesses últimos anos isso. Se você pode produzir alguma coisa que pode até ser num primeiro momento inacessível para muitas pessoas, mas não se preocupe com isso, porque se for de qualidade e se oferecer uma experiência diferente, única, as pessoas pagam por isso. Então é desenvolver um projeto que eu tenho com esse conceito, porque aí ele é para sempre. Eu vou embora e ele fica aí.